Queridos e estimados irmãos em Cristo, boa noite. Nesta noite maravilhosa, eu desejo saudar a todos os componentes de nossa abençoada rede de WhatsApp, a todos os amigos e amigas que nos acompanham pelo YouTube. Eu saúdo a todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos e estimados irmãos e irmãs em Cristo e amigos, abram os vossos corações e deixem Jesus Cristo saciar a sede de vossas almas. Não se esqueçam que nós somos o templo do Espírito Santo. Meu amado irmão em Cristo e amigo, o Espírito Santo habita dentro de você, com uma ressalva: isto é, se você for um verdadeiro cidadão dos céus, for um verdadeiro peregrino nesta terra, for um cristão que tem plena certeza de sua salvação, reconhecer que é um pecador e se arrepender dos seus pecados cometidos, falar, obras e pensamentos, crer que seus pecados foram perdoados e purificados pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, crer que já está lavado e remido por esse sangue purificador de Jesus Cristo, aí sim o Espírito Santo habitará dentro de você e você será guiado por ele. Aleluia, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Neste momento, meditaremos na palavra de Deus. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, a santa palavra de Deus, e nos acompanhasse na leitura do texto base, assim como alguns textos complementares. Meditaremos nesta noite no livro de Romanos, capítulo 2, versículos 1 ao 11. Neste momento, vamos orar. Oremos. Santo, eterno e poderoso Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome para sempre e eternamente. Ó Senhor, nosso Senhor, ó Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, a tua palavra nos diz: uns confiam em carruagens e outros em cavalos, mas nós lembraremos do nome do Senhor nosso Deus. Todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam seu pacto e seus testemunhos. Grande Criador de todas as coisas, tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Dá-nos entendimento da tua palavra e vivifica o teu povo. Ajuda-nos a viver no Espírito para que possamos mortificar as obras da carne. Assim nós oramos em nome do teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Meditaremos na palavra de Deus nesta noite, no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 1 a 11, que nos diz assim as Escrituras Sagradas. Romanos, capítulo 2, versículo 1 a 11. Portanto, tu és indesculpável, ó homem, qualquer um que julga, pois no que te julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois tu que julgas, fazes as mesmas coisas. Mas nós temos a certeza de que o julgamento de Deus é segundo a verdade contra os que cometem tais coisas. E tu, ó homem, que julgas,
os que fazem tais coisas? Pensas que, fazendo-as tu, escaparás do julgamento de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, não sabendo que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a dureza e teu coração impenitente, entesouras para ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus, o qual retribuirá a cada homem segundo os seus atos. Vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade, mas indignação e ira aos que são contenciosos e não obedecem à verdade, mas obedecem à injustiça. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do gentio. Mas glória, honra e paz a todo homem que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao gentio. Porque não há acepção de pessoas para Deus. Leitura maravilhosa e abençoada. Neste momento, vamos fazer mais uma oração. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Tu és santo, santo, santo. Como é maravilhoso saber que através do sangue purificador do seu amado Filho Jesus Cristo, temos nossos pecados retirados e agora, firmado no sangue, temos livre acesso ao Santo dos Santos. A tua palavra nos diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ó, adorai o Senhor na beleza da santidade. Temei diante dele toda a terra. Ó Senhor Deus, tu és o nosso Deus. Guia-nos pela vereda da justiça, por amor do teu nome. A tua palavra foi lida nesta noite, e lhe rogamos que o Senhor faça um milagre em mim. Faça um milagre em todos que irão escutar os teus ensinamentos nesta noite. Abre o nosso entendimento e transforma os nossos corações. Assim nós oramos, em nome do seu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Queridos e estimados irmãos, irmãs e amigos ouvintes da Palavra de Deus, nesta noite estarei dando continuidade à ministração sobre o livro de Romanos. Hoje abordaremos a 7ª parte e estamos iniciando hoje a ministração do capítulo 2 de Romanos. Queridos e diletos irmãos e irmãs em Cristo e amigos, temos no capítulo 1 de Romano o apóstolo Paulo se dirigindo implacavelmente aos gentios e seus mais variados tipos de pecados. Então, só para recapitularmos, no capítulo 1, nós temos o apóstolo Paulo se dirigindo aos gentios. E agora, no capítulo 2, o apóstolo se volta para enfatizar, para tornar bem claro, bem nítido, bem patente os muitos desvios e pecados dos judeus. Então, se no capítulo 1 o apóstolo Paulo direcionou as suas ministrações usadas pelo Espírito Santo para os gentios, agora no capítulo 2 ele abre toda essa ministração para falar dos muitos pecados dos judeus. Antes, porém,
Eu gostaria de fazer uma breve contextualização. Nós precisamos contextualizar. Por quê? Queridos, nós estamos vivendo hoje, século 21, mês de maio do ano de 2020. Estamos vivendo uma total falta de desrespeito para com a palavra de Deus. Por quê? Porque muitas pessoas simplesmente não creem que a Bíblia, as Escrituras Sagradas, é a palavra de Deus. Então, querido, eu gostaria de, nesse início de contextualização, deixar bem claro a todos os ouvintes da palavra de Deus que a Escritura Sagrada, as Escrituras Sagradas, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Vejam bem, porque existem muitas pessoas, inclusive muitos pastores credenciados dentro do Brasil, presta atenção, muitos pastores credenciados dentro do Brasil que arrebanham multidões, não vou falar o nome aqui por uma falta de ética, muitos pastores que diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. Então eu quero deixar bem claro que a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E toda vez que nós abrimos a Bíblia, é Deus falando conosco. Então você precisa de uma vez por toda, você que está me escutando nesta noite, sempre que você escutar essa falácia de que a Bíblia contém a palavra de Deus, você joga por terra, porque isso é falácia satânica para te tirar do caminho correto, para colocar dúvida na sua mente. Mas você precisa crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela foi no passado, é no presente e será no futuro a poderosa palavra de Deus. Dito isto, o apóstolo Paulo, no versículo 1, acabou de pronunciar uma acusação contra todas as pessoas. Por quê? Todas as pessoas do mundo que não têm sangue hebreu, o sangue judeu, que não é originário nem de Abraão, de Isaac, de Jacó, é chamado de gentio. Então você precisa saber logo nesse começo dessa contextualização que nós vamos falar aqui de dois grupos de pessoas: os gentios e os judeus. Gentios. Quem são os gentios? São todas aquelas pessoas que não são descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ok? Eu, você e todo o restante do mundo que não somos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Então, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, todos que não são descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, que não tem sua pigmentação, o sangue correndo nas suas aveias, sangue originário de Abraão, Isaac e Jacó, somos chamados de gentios. E a outra é e são os judeus. Muito bem. Por quanto tempo poderá ele nos atormentar? Quem? O apóstolo Paulo, com seu caráter opressivo da lei e do nosso pecado, antes de nos apresentar algum alívio. Então Paulo, ele não tem refresco. Ele é igual a Jesus Cristo. Ele prega a palavra. Não é atormentar, é expor a devida palavra assim como ela é. Paulo teve a maestria de expor os nossos muitos pecados sem rodeios, fazendo com que possamos pensar, refletir e abandoná-los. Depois que Jonathan
Edivar terminou de pregar um de seus instigantes sermões sobre o julgamento de Deus e a ameaça de vida eterna no inferno, o famoso sermão de Jonatas Edivar, pecadores na mão de um Deus irado. Esse sermão, naquele tempo, Jonatas Edivar, completamente usado por Deus, ministrou essas palavras e o Espírito Santo balançou o povo de uma tal maneira que o povo parecia que ia cair no inferno. O povo começou a segurar nas pilastras daquela igreja naquele momento. Então, depois que Jonatas Edivar acabou de ministrar esse sermão, um dos seus paroquianos gritou: mas, senhor Edivar, não existe nenhuma misericórdia em Deus? Edivar lembrou aos presentes que deveriam esperar até o domingo seguinte para receberem aquela parte da mensagem. Que parte da mensagem? A parte da misericórdia de Deus. O mesmo é verdadeiro neste caso, ao chegarmos a Romanos capítulo 2. Se esperávamos receber aquelas boas novas, aquelas palavras de conforto, nossas esperanças foram em vão, porque o apóstolo Paulo ainda não terminou de apresentar as revelações que o Espírito Santo colocou no seu coração. E tais revelações vêm com a estigma da justiça de Deus sobre aquilo que é praticado agora pelos judeus, que não agrada ao Senhor. Então, agora nós vamos entrar num contexto que o apóstolo Paulo, ele continua com a sua pregação, usado pelo Espírito Santo, demonstrando a pecaminosidade dos judeus. Então, há uma necessidade de nós sabermos que Paulo, ele é imparcial nas suas colocações. Ele tanto pregou as dificuldades, os pecados dos gentios, e ele, usado pelo Espírito Santo, agora ele vai apresentar também os pecados inúmeros dos judeus. Então, depois dessa breve contextualização, vamos ao texto. Romanos, capítulo 2, versículo 1, nos diz assim: portanto, tu és indesculpável, ó homem, qualquer um que julgas, pois no que tu julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois tu que julgas, fazes as mesmas coisas. Como Paulo estabeleceu a culpa dos gentios, agora trata do caso dos judeus. Uma razão pela qual Paulo emprega o termo genérico homem é seu interesse em provar a estrita imparcialidade do juízo de Deus. Então Paulo vai demonstrar, através das suas palavras, e nós vamos explanar aqui para você, a imparcialidade do juízo de Deus. Ao julgar os outros, você também se condena, pois é culpado dos mesmos pecados. Portanto, você não tem desculpa, ó homem. Os judeus podiam condenar calorosamente o mundo gentílico, mas este versículo, que reproduz o ensino do Senhor em Mateus, qual é esse ensino que o Senhor Jesus nos deixou lá em Mateus? Então vejamos. Mateus capítulo 7, versículo 1 a 3, e nos diz assim: não julgueis para que não sejais julgado, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que medirdes, vós sereis medidos. E porque tu observa o cisco que está no olho do teu irmão,
e não percebes a viga que está no teu próprio olho. Então essas palavras de Jesus, ela vem de encontro com o ensinamento do que Paulo está dizendo aqui. Paulo está no mesmo pensamento que Jesus estava naquele momento quando proferiu essas palavras. Então os judeus podiam condenar calorosamente o mundo gentílico, mas este versículo, que reproduz o ensino do Senhor, lá em Mateus capítulo 7, versículo 1 a 3, é muito bem calculado para desmascarar a hipocrisia. O que quer dizer hipocrisia? Fingimento. Então, por quê? Os judeus se achavam o dono da cocada. Os gentios poderiam fazer um montão de coisa errada, mas os judeus, como nação eleita, eles se julgavam melhor do que os gentios. Poderíamos pensar que o homem seria uma maneira genérica de se dirigir a alguém, mas essa era uma forma comum de saudação usada entre os judeus na antiguidade. Quando Paulo usa ó homem, ele está claramente se dirigindo ao povo de Deus. Então isso é para deixar bem claro que nessa fala dele, quando ele transmite a sua fala diretamente aos judeus, ó homem, ele está se dirigindo aos judeus. Porém, você nunca se esqueça que Paulo falou para os judeus naquela época, e a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é viva e é eficaz. Ela foi, é e será. Então aquilo que vale para os judeus na quase 2000 anos atrás, também vale para nós aqui. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. O apóstolo Paulo repreende os judeus por sua falta de autocrítica e presunção. Portanto, és indesculpável, ó homem, qualquer um que julgas. Trazendo para os nossos dias, século 21, ano 2020, mês de maio, como ele se expressa em termos gerais, a advertência pode alcançar a muitos mestres de qualquer nação ou profissão, que atribuem a si mesmo o poder de censurar, controlar e condenar os outros. Vejam bem, nós estamos vivendo no mundo hoje, no século 21, ano 2020, há mais ou menos de 50 anos para cá, surgiram várias denominações que conclamam a si o direito de irem para o céu. Então eles apregoam que eles são os únicos certos e o restante da humanidade estão erradas. Mas eu quero deixar bem claro a todos os queridos amados ouvintes da palavra de Deus que os cidadãos dos céus, eles estão em toda nação, eles são pessoas de toda raça, tribo, nação. Deus tem um povo em toda raça, toda tribo, toda nação, em todo o país. Então, em todo o globo terrestre, existe um povo realmente verdadeiro que serve ao Senhor Deus em espírito e em verdade. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Os judeus eram geralmente um tipo de povo orgulhoso, que olhavam com muito desprezo e desdém os pobres gentios. Um ajuntamento de sei lá o quê. Você tem visto essas características dessas pessoas orgulhosas
que olham os outros quando vão entrando nas congregações de um modo diferente? Você tem visto isso hoje no século XXI? Pessoas que olham os pobres e necessitados com desprezos, com desdém? Eu tenho visto muitas pessoas que olham os pobres e necessitados com desdém. Mas, querido, essa era a prática de muitos judeus naquela época, quando eles olhavam para os gentios. Não podemos esquecer que os profetas do Antigo Testamento foram perseguidos por acusar Israel de pecar. Por quê? Os profetas também eram judeus. Era da mesma nação. E foi por isso que Jesus Cristo foi crucificado, pelo mesmo motivo. Quem crucificou Jesus Cristo? Nunca se esqueça, foram os judeus, o seu próprio povo, que levou Jesus para os romanos crucificá-lo. Deus julga de acordo com a verdade. Não há um parâmetro para os judeus e outro para os gentios. Não existe parâmetro, não existe imparcialidade. Deus julga todos de acordo com a verdade. Vamos ao texto. Romanos, capítulo 2, versículo 2 e 3. E diz assim: mas nós temos a certeza de que o julgamento de Deus é segundo a verdade contra os que cometem tais coisas. E tu, ó homem, julga que fazendo tais coisas, pensas que fazendo-as tu escaparás do juízo de Deus? Vemos julgamentos realizados e veredictos apresentados na sala de tribunal e perguntamos: será que a justiça foi realmente feita neste caso? Ou isso foi simplesmente a demonstração de uma luta titânica entre competentes advogados e o espólio pertencente ao vitorioso? Vemos demandas, pessoas questionando seus direitos. Será que a justiça realmente foi feita? As pessoas são persuadidas por argumentos inteligentes. Como resultado, a justiça nem sempre é feita nos tribunais, nem nas decisões que tomamos em nossa comunidade, nem na igreja e até mesmo em nossa família. Você já notou que muitas das vezes a justiça não é feita? E hoje nós estamos vivendo um tempo praticamente onde vários tribunais pelo Brasil não têm feito a justiça. Vemos isso aqui em Brasília. Várias causas que não estão sendo julgadas corretamente como deveriam. E vemos isso também em várias comunidades. Vemos isso em várias igrejas. E até em muitas famílias. Pessoas se degladiando, irmão contra irmãos, para auferirem lucros, e muitas das vezes a justiça não é feita nestas causas entre familiares. Há uma coisa a respeito do qual podemos estar confiantes. Isto é, o julgamento de Deus é sempre de acordo com a verdade. Aleluia! Mas de uma coisa você pode estar certo nesta noite: o julgamento de Deus é sempre de acordo com a verdade. E todas essas pessoas que fizeram justiça contrário, que deram direitos a quem não tem, eles serão julgados pelo justo juiz que contempla o coração, contempla a mente e contempla a fala. O justo juiz julga corretamente. E o nome dele é Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor.
O juiz perfeito, ele deve ser onisciente, para não deixar passar nenhum detalhe do justificador. O juiz perfeito também deve ser justo, não dado a propinas e corrupção, e apresentar uma decisão imparcial. Você tem visto isso hoje pelo Brasil? Você tem visto hoje decisões sem propinas, sem corrupção, juízes sendo imparciais? Não só no Brasil, querido, não só no Brasil, pelo mundo também nós temos visto muitas justiças que estão dotadas de propinas. Mas um dia todos esses juízes vão ser chamados perante o verdadeiro juiz de toda a terra. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. O juiz perfeito necessita ser onipotente. Ele possui todo o poder. É isso que Paulo está afirmando quando escreve que o julgamento de Deus é segundo a verdade. Então não existe o caso. O julgamento de Deus, o julgamento do nosso Senhor Jesus Cristo é pautado na verdade. Ninguém pode se colocar diante do trono de julgamento de Deus e reclamar: ah, isto não é justo, não vai acontecer isso. O julgamento de Deus é de acordo com a verdade. Proceda de hoje em diante de acordo com a verdade, em nome de Jesus. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. A mais profunda esperança nutrida no coração da humanidade corrupta é que, de alguma maneira, nós escapemos. Muitas pessoas procedem de maneira leviana, cometem vários pecados. Ah, mas Deus é bonzinho, nós vamos escapar. Outrora, eu conversando com uma determinada pessoa e começamos a conversar, né? A conversa rendeu e nós começamos a falar de salvação, de céu, de inferno. E eu falei para ela: você por um acaso tem certeza de salvação? Ela falou: ah, naquela hora quando chegar lá, Deus vai ser bonzinho comigo. Presta atenção. Naquela hora quando chegar lá, Deus vai ser bonzinho comigo. Querido, nós temos que ser santificados aqui na terra. Quando chegar lá, o seu veredito já estará pronto. O justo juiz não vai usar de falcatrua com você, porque a justiça de Deus é baseada na verdade. Os judeus também pensavam assim. Os judeus também pensavam assim dos gentios. Mas o justo juiz, ele julga em cima da verdade. Você tem que ser um crente fiel, tem que ser lavado, remido no sangue de Jesus Cristo, porque quando chegar diante do tribunal de Deus, você tem o sangue que foi purificado os seus pecados. Aí sim, ele vai ser imparcial, mas o sangue vai te livrar. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos ao texto. Lemos em Romanos capítulo 4 e 5, capítulo 2, versículos 4 e 5. E diz assim: ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, não sabendo que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a dureza e teu coração impenitente, entesouras para ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus. A pergunta retórica de Paulo, em essência, é: você considera a bondade de Deus como algo trivial? Você considera que, porque Deus é bom, ele não te irá te julgar retamente? Esse é o mito religioso mais impregnado em nossa cultura hoje, século 21, ano de 2020.
Deus é visto como um menino de recado às nossas ordens. Então hoje, no século 21, nós estamos vendo que muitas pessoas dentro das congregações, dentro das eclésias e até mesmo fora, eles tratam Deus como se Deus fosse um menino de recado, um Papai Noel celestial. É só pedir que está levado o recado, vai ser entregue. Na concepção do século 21, ano 2020, nesse mês que nós estamos vivendo agora, tudo que temos a fazer é chegar e pedir o que desejamos e ele providenciará para nós. Então hoje, vamos dar uma parada aqui. Então hoje, o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um evangelho hoje, em muitas igrejas, em muitas placas, que Deus virou um Papai Noel. É só pedir o presente que o presente será feito. Sem nenhum compromisso com santidade, sem nenhum compromisso com leitura da Bíblia, sem nenhum compromisso com mudança de vida, sem nenhum compromisso com oração, sem nenhum compromisso com jejum, sem nenhum compromisso com o verdadeiro sangue de Jesus Cristo que foi morto lá no Calvário. Não. Eles só querem pedir. É a pedilância. É somente a prosperidade. Eles vão na igreja só por causa da bênção. Hoje nós estamos vivendo um evangelho de pedilância. Eles vão na igreja só para pedir. O verdadeiro culto você não pede, querido. O verdadeiro culto a Deus é um culto que você vai adorar a Deus na igreja. Aleluia, glórias a Deus. É um culto de adoração. Você vai levar, não vai pedir nada. É o contrário. Você vai levar, você vai prestar um culto de adoração. Mas não é isso que se ensina. Se ensina que Deus é o Deus do Papai Noel. Você pediu, é o Deus da prosperidade, pediu aqui, ele traz ali. É o garçom. Garçom, Deus virou garçom. Pede lá que traz aqui. Isso não está na Bíblia. O verdadeiro evangelho, você vai se ajoelhar para adorar. Você vai adorar. Por quê? Porque Deus já enviou o seu amado filho lá na cruz para derramar o seu sangue, para te limpar dos seus pecados. E no momento que você é realmente o verdadeiro cidadão dos céus, você vai na igreja para adorar. Não vai pedir, você vai levar. É o contrário. Você vai louvar o quê? A sua adoração. Você vai agradecer a Deus pelo ar que você respira, pela sua vida, pela sua família, pela salvação, pelo arrependimento, pela purificação. É isso que é o evangelho, meu querido. Glória seja dada ao nome do Senhor. Pare com esse negócio de pedir. Vá agradecer. Vá externar sua gratidão por ser um verdadeiro cidadão dos céus e por estar caminhando para os céus, lavado, remido no sangue de Jesus Cristo. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Será que desprezamos de tal maneira a sua bondade que assumimos que essa bondade não há lugar para a justiça? Isso é uma insanidade quando nós desprezamos a justiça de Deus. Insanidade, sabe o que quer dizer? Loucura, falta de entendimento. Então, sempre que nós desprezamos a justiça de Deus, nós estamos com as faculdades mentais fora do lugar. E no século 21, muitas pessoas pensam que, não, Deus não vai fazer isso. Deus não vai colocar ninguém no inferno. Eu sou filho de Deus. Filho de Deus é somente aquele que aceitou Jesus Cristo como Salvador. Ponto. E ponto. E outra vez ponto. Todos são criaturas de Deus. Criaturas é uma coisa, filho é outra. Todos na humanidade são criaturas. Agora, filho de Deus
é somente aquele que é lavado e remido no sangue de Jesus, porque o Filho agora ele é herdeiro, herdeiro dos céus, e para ser herdeiro dos céus você tem que andar nesse mundo exatamente como um cidadão dos céus. Todas as pessoas que estão me escutando nessa noite, para ser um verdadeiro filho, você tem que andar como cidadão dos céus. Você já teve o novo nascimento? Você anda com a sua vida santificada? Você anda com a sua vida purificada no sangue de Jesus? Você lê a Bíblia todo dia? Você tem uma vida consagrada? Você pratica sempre oração, jejum, consagração? Aleluias, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Não devemos desprezar as riquezas de sua bondade e clemência. Em sua paciência, Deus é clemente. Ele tolera a nossa rebelião e pecado. Ele nos conhece tanto por dentro, tanto por fora. Eu quero parar um pouco aqui. Eu quero dizer para você uma coisa, querido. Todos que estão me escutando nessa noite, todos, Deus te conhece por dentro e por fora. Tudo que você pensa, tudo que você faz e tudo que você fala, Deus te conhece. E você vai dar conta no dia do juízo. O Deus é o Deus da verdade, não é Deus de mentira. Todos que estão me escutando nessa noite precisam saber que existe um Deus que sonda os corações. É o Deus poderoso. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas segundo a dureza e coração impenitente, entesouras para ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus. Da mesma maneira, Deus considera cada um dos pecados que cometemos em pensamentos, obras e ato como é exposto. Então, cada pecado que nós cometemos está diante de Deus. E se você não se arrepender, você vai pagar. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Como é que você vai se arrepender desses pecados? Lavando eles no sangue do Cordeiro. Aleluia! Os seus pecados poderão ser tão vermelhos que eles ficarão brancos como a pura neve. O sangue de Jesus, querido, o sangue de Jesus, no sangue de Jesus tem poder para te purificar de todos os seus pecados. Aleluias! Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Todas as vezes que pecamos sem nos arrepender, estamos depositando ira futura na conta do julgamento de Deus. Então, veja só, eu preciso repetir essa parte. Todas as vezes que pecamos sem nos arrepender, estamos depositando ira futura na conta do julgamento de Deus. Então, todo pecado não arrependido, ele vai ser somado lá no tribunal de Deus. E o que é arrependimento? Agora nós vamos saber o que é arrependimento. Arrependimento significa mudança de mentalidade e se refere àquela transformação registrada em nossa consciência, através da qual, em nossa mente, sentimentos e vontade, nos voltamos do pecado para Deus. Então, aquele ato pecaminoso que a gente fazia, nós nos arrependemos e agora nós nos voltamos para Deus. O arrependimento está vinculado à fé, como atividade que procede da fonte da vida do crente, sendo para a remissão de pecados e para a vida eterna. Onde é que você vai ver isso? Você vai ver isso lá em Atos capítulo 20, versículo 21, Hebreus capítulo 6, versículo 1 e Lucas capítulo 24, versículo 47. O judeu imaginava que a sua experiência com a bondade de Deus indicava a sua imunidade quanto ao juízo de Deus. Querido, embora a presente era não esteja sem sinais do reto juízo de Deus,
preste atenção em todos os sinais que estão acontecendo pelo mundo hoje. Você presta atenção em todos os sinais que estão acontecendo pelo mundo hoje. E um sinal que você está vivendo agora, quando você sai para a rua, que você tem que colocar sua máscara. Querido, esse é um sinal de Deus. Quer você queira, quer você não queira. Isso daí fica com você. Mas é um sinal de Deus para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Então, todos vocês que estão me escutando, na hora que você colocar máscara no seu rosto para sair para a rua, saiba que isso é um sinal do Deus Todo-Poderoso. Aleluias! Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Embora a presente era não esteja sem sinais do reto juízo de Deus, presta atenção em todos os sinais que estão acontecendo. Coronavírus, a plena manifestação dele reserva-se até o dia da ira, quando a completa equidade dos procedimentos de Deus será demonstrada claramente para todas as suas criaturas, anjos, demônios e homens. Então Deus vai mostrar a sua plena equidade, o seu pleno poder, a sua glória para todas as criaturas que estão sobre a terra. Você vai ver isso aonde? Veja lá em Salmos 7, capítulo 11, Apocalipse 6, versículo 17, e tem muitas outras passagens. Ninguém vai ficar impune. Hitler, Mussolini, Stalin, Mao Tse-tung e todos que cometem iniquidade pagarão diante do trono. Você que faz coisa errada, você que faz falcatrua, você que mente, você que é falso, vai pagar diante de tribunal. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluias. Seja sincero, você precisa da salvação proveniente do sangue de Jesus Cristo. Todos vocês que estão escutando nesta noite, todos que andam fazendo falcatrua, todos que andam errando, todos que andam pecando, todos que andam adulterando, todos que andam cometendo aborto, todos que andam fingindo, precisam do sangue de Jesus Cristo em suas vidas, porque diante do trono não vai ter justificativa. A cruz exibe a inescrutável sabedoria de Deus, pois é somente nos sofrimentos penais de seu filho que se vê que a sua inflexível determinação de punir o pecado e a sua soberana vontade de exercer misericórdia se harmonizam. Então é na cruz. É na cruz que se harmoniza o quê? A misericórdia de Deus. Você tem que ser levado para a cruz de Cristo. Lá você vai ver quando ele abriu os braços e exclamou: está consumado, aleluia. O que está consumado, querido? Está consumado a minha e a tua salvação. Veja isso lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13 e 2 Coríntios 5, capítulo 21. Hoje nós temos Jesus Cristo para te falar: está consumado a sua salvação. Todos os seus pecados poderão ser perdoados. Só depende de você. Só depende de você, querido. Haja corretamente. Haja corretamente. Seja um verdadeiro cidadão dos céus. E vamos caminhando para os céus. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. O dia do juízo final é chamado também de o dia da ira, quando a referência é feita aos ímpios, embora o mesmo dia seja chamado também o dia para a redenção de todos os cristãos fiéis. Daí, sempre que as Escrituras fazem menção da proximidade do Senhor, o cristão fiel é convidado a exultar com intenso júbilo,
Então, quando a Escritura fala que o Senhor vai vir, é hora de nós explodirmos de alegria. O cristão fiel, sabe o que acontece? Ele está esperando a vinda do Senhor, querido. Aleluia! O cristão fiel, ele vive nesse mundo, mas ele está pensando sempre no seu coração. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Eu já não quero viver mais nesse mundo. Eu quero ir para o céu. Ora vem, Senhor Jesus. É esse o procedimento do verdadeiro cristão. Aleluias. Entretanto, quando se dirige aos réprobos, ela golpeia com nada menos de terror e medo. Mas quem não tem certeza da salvação, ou quem anda fazendo coisa errada, ou todos os ímpios, eles têm medo daquele grande dia. Mas, querido, você tendo medo ou não, diante de tribunal, todos vão chegar diante do tribunal. Veja o que nos diz Zofonias. Zofonias é um dos profetas do Antigo Testamento. Ele diz assim, lá no Zofonias, capítulo 1, versículo 15. Aquele dia será um dia de ira, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, um dia de nuvens e dia de densas trevas. Você vai ver ainda lá em Joel, capítulo 2, versículo 2. Veja também Amós, capítulo 5, versículo 18. Vamos ao texto. Romanos, capítulo 6, capítulo 2, versículos 6 e 7. E nos diz assim: o qual retribuirá cada homem segundo seus atos. Vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade. Neste texto de Romanos capítulo 2, versículo 6, o apóstolo Paulo está dizendo que as obras importam. Presta atenção. É preciso que você preste bastante atenção agora. Muita atenção. Neste texto de Romanos capítulo 2, versículo 6, o apóstolo Paulo está dizendo que as obras importam. Não como base de salvação, presta atenção, mas como prova de que alguém tem a fé que salva. As boas obras mostram que temos fé salvadora. Então, presta atenção, porque tem muita gente que faz boas obras achando, eu estou fazendo boas obras, está tudo bem. Não é isso, querido. Não é isso que Paulo está falando aqui. As boas obras vai mostrar o quê? Que agora que você é salvo, agora que você já lavou a sua vestimenta no sangue de Jesus, agora que você vai praticar a boa obra. Por quê? Nós vemos que Tiago diz lá em Tiago 2,17, Tiago capítulo 2, versículo 17, diz assim: assim a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então, a pessoa que se diz verdadeiro cidadão dos céus, ela tem que ter obras. Nós vamos ver que a obra é o quê? São os galardões. Então, todo verdadeiro cidadão do céu, ele faz a obra de Deus aqui na terra. É isso que acontece. Agora você vê pessoa dentro das eclésias, 50 anos, que não faz nada. Onde é que você é cidadão dos céus? Então Tiago deixa bem claro. É necessário fazermos a obra do Senhor. A fé sem obra, ela é morta em si mesmo. Pegue a sua Bíblia, leia Tiago capítulo 2, versículo 17. Só a fé em Cristo propicia nova vida. Ele dá sua justiça, a justiça de Deus, a qualquer um que crê. Uma vida transformada é a prova de que temos fé. Então, se você tem uma vida transformada, se você realmente é cidadão de Deus, é um cidadão dos céus, agora que você mudou os procedimentos, você vai ter obras, frutos dignos de arrependimento. É um pé de laranja, é como um pé de laranja doce da laranja azeda. Não acontece, querido. Eu vou contar aqui lá na minha casa, quando eu era pequeno, tinha um pé de laranja pera.
Um pé de laranja pera, que naquela área onde eu morava lá no Rio, era tudo sítio. Tinha um pé de laranja pera. Eu vou te dizer uma coisa, viu? Aquela laranja, até verde, ela era doce. Não precisava amadurecer, não. A laranja, quando ela se formava verde, ela já era doce. Automaticamente, aquele pé de laranja dava laranja doce. Não tinha uma laranja ali que era azeda. Agora, como é que o cidadão dos céus não vai fazer obra nenhuma? O verdadeiro cidadão dos céus, ele anela, o coração dele queima, ele tem que, o Espírito leva ele a fazer as obras. Aleluia! Então ele faz a obra porque ele agora quer transmitir. E uma vez ele sendo um verdadeiro cidadão dos céus, ele bate de frente com tudo que é errado. Não tem como. O mundo jaz no maligno. E ele não pode ficar calado diante desse mundo que é só pecaminosidade. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Somos justificados pela fé somente. Mas o nosso galardão no céu será distribuído de acordo com as nossas obras. O galardão do cristão vai ser de acordo com a obra que ele fez na terra. Foi por isso mesmo que o nosso Senhor disse aos seus seguidores: aqueles que são justificados somente pela fé para juntar tesouros nos céus. Então agora que nós somos salvos, o que Jesus falou? Olha, agora que vocês são salvos, ajunte tesouros nos céus. Meu amigo, essa terra vai perecer. Junte tesouros nos céus. Passe a ser um verdadeiro cidadão dos céus a partir de hoje. Leia lá em Mateus capítulo 6, versículo 20. Lucas capítulo 12, versículo 33. Leia na sua Bíblia. Agostinho disse, ao distribuir galardões de acordo com nosso nível de obediência, Deus está coroando a sua própria obra em nós. Então vai ser o quê? A coroação. O prêmio que você vai ganhar. No dia do julgamento, seremos julgados de acordo com as nossas obras. Deus submeterá a nossa vida a um escrutínio rigoroso. Olha, vai ser tremendo esse dia. Deus submeterá a nossa vida a um escrutínio rigoroso. Sabe o que é isso? É um pente fino. Sabe quando nós vamos procurar uma coisa que a pessoa faz aquele pente fino? Um do lado do outro que não deixa passar nada? Deus vai abrir a sua vida, querido. Vai ser um verdadeiro pente fino. Todo pensamento, tudo que você fez, tudo que você falou, não vai escapar nada. Não escapa nada de Deus. Vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade. Aqueles que herdarão a vida eterna são aqueles que vivem nesta terra uma vida purificada, uma vida santificada, uma vida limpa, um coração limpo, uma mente limpa. Veja o que nos diz Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 3. Então, se ressuscitartes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas que são de cima, e não as que são da terra, porque já estás mortos, e a nossa vida está escondida com Cristo. O Novo Testamento sempre se refere a uma vida como algo que o cristão deve usufruir já no presente momento. Essa vida é uma dádiva recebida mediante a fé. Nós vamos ver isso onde? João capítulo 3, versículo 16. Contudo, sempre que o Novo Testamento menciona a vida eterna como algo a ser recebido no futuro por aqueles que já são verdadeiros cristãos, refere-se a recompensas eternas. Os galardões terão por base as obras realizadas pelos verdadeiros cristãos aqui na terra. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Esses três vocábulos, quais são esses três vocábulos? Glória, honra e imortalidade.
como é indiscutível nos escritos do apóstolo Paulo, possuem significados relacionados à redenção e definem a aspiração dos crentes fiéis em termos das mais elevadas realizações da esperança. Então, o que o crente fiel quer? O crente fiel quer o céu, querido. Ele aspira pelo céu. O verdadeiro cristão, ele tem sede de Deus. Igual quando o salmista fala, né? A minha alma tem sede, assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma tem sede do Deus vivo. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos ao texto, vamos ao texto. Romanos capítulo 2, versículo 8, 9, 10 e 11. Mas indignação e ira aos que são contenciosos e não obedecem à verdade, mas obedecem à injustiça. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do gentio. Mas glória, honra e paz a todo homem que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao gentio, porque não há acepção de pessoas para Deus. Preste atenção. Mas indignação e ira aos que são contenciosos e não obedecem à verdade, mas obedecem à injustiça. A Bíblia, a santa palavra de Deus, ela afirma que Deus não está apenas irado com o nosso pecado. Ele está indignado. Afrontamos a Deus quando vivemos nossa vida numa atitude de constante desafio e rebelião contra os seus mandamentos, preceitos, normas expostos na sua santa palavra. Quando nos rebelamos contra Deus, atacamos a sua dignidade, o que o torna indignado. Quem nós pensamos que somos como suas criaturas para fazer o que desejamos e não o que Deus nos ordena para fazer? Quem somos nós? Deus manda todo dia o sol nascer, o sol nasce. Corta toda a terra e vai lá para o outro lugar. Deus fala para os pássaros cantar, os pássaros cantam. Deus fala para o mar, você vem só até aqui, ele vai só até ali. Mas o ser humano não. Deus fala para o ser humano glorificar ele, adorar ele, o ser humano quer fazer aquilo que quer. Ele quer fazer aquilo que ele acha que deve. Ele manda na sua vida. As estrelas, o sol, a lua, todos obedecem. Mas o ser humano, ele é autoconfiante. Ele acha que ele pode fazer tudo. Aqueles que procuram vantagem pessoal e não obedecem à verdade, mas praticam a injustiça, conhecerão a indignação e a ira de Deus. Você conhece alguém que só busca vantagem pessoal? Nessas eclésias aí, muitos líderes que só buscam vantagem pessoal? Você conhece alguém? Eu conheço e muitos. Pessoas que só querem dízimo. A última agora. Eu vi uma reportagem, né? Que um desses líderes espiritual está vendendo uma pílulazinha, né? Que ele diz que aquela pílula vai curar agora a doença do Covid. Um dos líderes evangélicos do Brasil. Sabe quanto é o valor da pílula? R$1.000. Acredite se você quiser. Acredite se você quiser. Pior que tem muitas pessoas que vão lá e compram. Eles querem ser enganados. Existe aquele que engana, mas existe aqueles que querem ser enganados. Ambos serão julgados pelo Deus Todo-Poderoso, pelo juiz perfeito, o juiz de toda a terra, onde não há falcatrua, onde o justo juiz vai julgar as suas falas, o seu falar, o seu proceder, o seu pensamento. Esse juiz implacável não vai ter desculpa diante do trono. Aqueles que buscam a glória e a honra vão deste mundo com frequência as perdem e ficam desapontados. Mas aqueles que buscam glória e honras imortais encontram
em Jesus Cristo. Aqueles que buscam glória e honras imortais encontram em Jesus Cristo. Aqueles que buscam glória e honras imortais encontram em Jesus Cristo. Encontra em Jesus Cristo. Você só vai encontrar glória e honras imortais em Jesus Cristo, em Jesus Cristo, em Jesus Cristo. Querido amigo, só Jesus Cristo pode te dar glória e honra imortais. Creia nisso nesta noite e vamos caminhando para o céu. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. A glória e a honra mundanas são em geral acompanhadas de problemas, mas a glória e a honra celestial vem acompanhada de paz, que só Jesus Cristo dá. Só Jesus Cristo dá. Só Jesus Cristo te dá glória e honra somada com muita paz. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. As verdades cristãs não devem somente ser conhecidas, mas devem ser obedecidas. As verdades cristãs, elas dirigem, elas regem, elas comandam. São verdades relacionadas com a prática que Jesus cravou lá no madeiro, quando ele explanou, quando ele disse para todos: está consumado. A desobediência à verdade é interpretada como uma luta contra ela. Quem não pratica a verdade, pratica a mentira. Quem é o pai da mentira? Eu quero deixar bem claro. Se você não vive na verdade, você vive na mentira. E o pai da mentira é Satanás, diabo, serpente, como você queira. Todos aqueles que se recusam a ser verdadeiros servos da verdade serão escravos da iniquidade, serão escravos da mentira e de vários pecados que os levarão ao confronto com Deus e ao julgamento eterno e à possível condenação eterna. Então, meu querido, viva uma vida santificada, pautada na verdade. Vivam todos vocês que estão me escutando nesta noite, no YouTube ou nas suas casas, que você agora está, eu já anunciei que eu ia fazer essa ministração. Você que está sentado no seu sofá, na sua sala, viva uma vida santificada, pautada na verdade. Viva uma vida santificada, pautada na verdade. Viva uma vida santificada, pautada na verdade a partir de hoje. Seja uma criatura salva e lavada no sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Romanos capítulo 2, versículo 11. Uma verdade eterna é que Deus lida com a condenação sem favoritismo. E da mesma forma, ele lida com a salvação sem qualquer favoritismo. Deus é imparcial. Ele não muda o seu padrão. Tanto a retidão como a injustiça serão consideradas e julgadas. É oportuno frisar que tanto judeus como gentios estão no mesmo nível diante de Deus. Então todos nós, tanto judeus como gentios, estão no mesmo nível diante de Deus. Não há imparcialidade. Todos nós precisamos do sangue de Jesus Cristo e de sua redenção. Todos nós precisamos do sangue de Jesus Cristo e de sua redenção. Você que está me escutando nesta noite, precisamos do sangue de Jesus Cristo e de sua redenção. Você precisa desse sangue na sua vida, querido. Mude de vida, em nome de Jesus. Essa foi a observação de Pedro na primeira derrubada do muro da separação, lá em Atos capítulo 10, versículo 34, que Pedro nos diz: então Pedro, abrindo a sua boca, disse: na verdade, eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não salva as pessoas com base em seus privilégios externos, sua posição na sociedade, seu conhecimento intelectual, seus dotes profissionais e sua profissão na igreja, etc, etc. Não! Deus salva através do novo nascimento. Saibam todos que estão me escutando nesta noite
Deus salva a pessoa através do novo nascimento em Jesus Cristo. Você precisa saber que Deus salva as pessoas através do novo nascimento em Jesus Cristo. Deus salva as pessoas através do novo nascimento em Jesus Cristo. Você precisa nascer de novo em Jesus Cristo. Precisa experimentar a verdadeira metanoia, a verdadeira transformação, ser um verdadeiro cidadão dos céus, ser um verdadeiro cidadão que agora vive com a sua vida transformada. Agora você não pensa mais nesse mundo, agora você tem a mente transformada, agora você pensa nos céus, você pensa nos céus, você pensa nos céus. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. A conclusão inevitável que se extrai do argumento precedente é que Deus de modo algum faz acepção de pessoas. É impossível subornar o justo juiz, cuja sentença está em estrito acordo com o caráter e não é afetada por estado, condição externa, país, sexo, riqueza, sabedoria, etc, etc. Eu preciso repetir essa conclusão. Preste atenção. A conclusão inevitável que se extrai do argumento precedente é que Deus de modo algum faz acepção de pessoas. É impossível subornar o juiz divino, cuja sentença está em estrito acordo com o caráter e não é afetada por estado, condição externa, país, sexo, riqueza, sabedoria. Querido, o verdadeiro juiz de toda a terra, ele é imparcial. Que possamos, a partir de hoje, ser verdadeiros cidadãos dos céus, sabedores que tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos, será levado diante do trono. Que Deus tenha misericórdia de nós hoje, querido, que sejamos verdadeiramente criaturas que se arrependem de seus pecados, em nome de Jesus. Aleluias. Vamos orar nesta oportunidade, vamos orar. Santo, eterno e grandioso Deus, as tuas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Ó Senhor Deus, nosso Senhor, a tua palavra nos diz, pois tu és grande e fazes coisas maravilhosas. Somente tu és Deus. Como é maravilhoso poder desfrutar momentos íntimos na tua presença. Olha para nós, Senhor, e nos capacita a sermos cada dia mais fiéis a ti. O nosso coração está em júbilo por haver alimentado o nosso ser nesta noite. Quem somos nós para que o Senhor se lembre? Quem é o homem para que o Senhor se lembre dele? Ó poderoso Deus, limpa-nos e seremos limpos, purifica-nos e seremos purificados. Rendemos-lhes graça e glória e honra que lhe é tributada nesta hora. Fica conosco no decorrer desta noite e no transcorrer desta semana. Assim nós oramos em nome de seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos e estimados irmãos e irmãs em Cristo e amigos que têm nos escutado nesta oportunidade, neste momento eu desejo agradecer a todos os estimados integrantes dessa abençoada rede de WhatsApp e também aos amados irmãos e irmãs e amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube, pela paciência de haver escutado a palavra de Deus nesta noite de domingo, que o Senhor nos concedeu para meditarmos nela. Agradeço também a você que recebeu esta gravação. Que todos tenham uma noite de paz e harmonia no recesso de vosso lar. Nos encontraremos em breve
com a continuação da administração sobre o livro de Romanos. Fiquem todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até uma próxima oportunidade, queridos. Que Deus abençoe a todos. Amém.